O cheiro de café requentado se misturava com o perfume caro que ainda pairava no ar do escritório, embora já fossem quase 8 da noite. A vista do 30º andar mostrava São Paulo como um mar de luzes tremeluzentes, carros fazendo riscos vermelhos e brancos nas avenidas, helicópteros recortando o céu escuro. Henrique André Albuquerque, 52 anos, terno azul marinho impecável, gravata já afrouxada, encarava o monitor com uma planilha aberta que ele já não estava realmente vendo. Os números dançavam diante dos seus olhos. Lucro, margem, projeções, crescimento. Nada daquilo fazia sentido, desde que a mãe começou a esquecer o nome dele. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer raspando na palma. No canto do escritório, sobre um aparador de madeira escura, uma foto emoldurada chamava a atenção. Ele, mais jovem, de camisa simples, ao lado de uma senhora de cabelo preso em coque, olhos vivos, sorriso largo segurando um bolo torto com "Parabéns, meu filho", escrito de lado. Dona Marta, a mulher que ele chamava de mãe desde os 7 anos de idade. O telefone de mesa tocou, tirando-o do transe. "Doutor Henrique?" Era a voz de Carla, sua secretária já cansada. "Desculpa incomodar, mas sua mãe ligou de novo. É a 3ª vez hoje. Disse que a enfermeira nova... Como é o nome mesmo?" "Daniela", completou ele automaticamente. "Isso, ela." "Disse que a enfermeira está insistindo para a senhora Marta tomar um remédio novo, mas ela não quer. Está um pouco agitada." Henrique fechou os olhos por um segundo. Alzheimer, tinham dito. Comportamento confuso, desconfiança, paranoia às vezes. Ele respirou fundo. "Diz para ela que estou indo", respondeu. "Manda desmarcar o jantar com o pessoal de Dubai e avisa para a segurança que vou direto pro elevador privativo quando chegar." "Claro, doutor." Ele desligou, pegou o paletó da cadeira e vestiu de um gesto só. Antes de sair, porém, olhou de novo para a foto sobre o aparador. A imagem parecia observá-lo de volta. Desde que chegaram os primeiros sinais da doença, ele começou a sentir uma culpa estranha, como se tivesse deixado tudo nas costas dela. Agora que ela começava a se perder dentro da própria cabeça, ele queria, de repente, recuperar todo o tempo que gastou em reuniões, jantares, viagens. Mas tempo não voltava. Desceu até a garagem, o som do salto dos sapatos ecoando no chão de mármore. O motorista abriu a porta do carro preto, discreto, mas claramente caro. "Para a mansão, senhor?" perguntou. "Para casa?" corrigiu Henrique num tom mais suave. "É só isso que interessa agora." Enquanto o carro cortava a cidade, Henrique observava as ruas pela janela. Os semáforos, a chuva fina começando a bater no vidro, borrando as luzes lá fora. Lembrou-se da primeira vez que viu Dona Marta. Ele não tinha nada. Era um menino magro, com o joelho esfolado e uma mochila rasgada. Ela, uma mulher simples, uniformizada, que trabalhava como faxineira num prédio comercial onde ele entregava panfletos. "Você tá sozinho, menino?" ela tinha perguntado. E aquela pergunta simples tinha sido o começo de tudo. Ninguém poderia imaginar que décadas depois seria justamente outra faxineira a colocar tudo, absolutamente tudo em dúvida. O portão de ferro da mansão abriu-se silenciosamente, o sensor reconhecendo o carro. As luzes do jardim acenderam com sensores de presença, revelando o caminho de pedras perfeitas, os arbustos podados milimetricamente, a fonte com uma estátua de mármore no centro. Henrique desceu do carro com pressa. Entrou pela porta principal, aquele cheiro familiar de casa rica, mistura de madeira encerada, flores frescas e algo levemente cítrico do aromatizador de ambiente. Na sala, sentada numa poltrona perto da janela, Dona Marta olhava para fora, os olhos perdidos em algum ponto além do jardim. "Mãe", chamou ele, com a voz já mais branda. Ela virou o rosto devagar. Por um segundo, os olhos pareceram vazios. Depois, reconheceram. "Meu menino." Um sorriso cansado surgiu. "Você veio." Henrique se agachou ao lado da poltrona pegando a mão dela.
A pele fina, cheia de veias saltadas, estava gelada. Sempre vou vir, respondeu. O que aconteceu? Antes que ela respondesse, uma outra figura apareceu atrás, saindo do corredor. Uma mulher na casa dos 20 e poucos anos, uniforme branco simples, cabelo preso num rabo de cavalo. Daniela. Boa noite, Sr. Henrique. Cumprimentou um pouco tensa. Desculpa incomodar no trabalho. Dona Marta ficou um pouco contrariada hoje com a medicação nova. Eu não vou tomar aquelas porcarias. Cortou Dona Marta, elevando o tom numa irritação infantil. Querem me apagar, é isso, para eu não falar? Henrique olhou da mãe para a enfermeira, sentindo o peito apertar. O médico mudou alguma coisa? Perguntou. Ele pediu para testar um calmante leve no fim da tarde porque ela tem ficado muito agitada ao entardecer, explicou Daniela. Síndrome do pôr do sol, ele chamou. Mas ela se recusou. Eu não posso forçar. Henrique suspirou. A cabeça dele estava cheia de contratos, prazos, cotações em bolsa, mas ali nada disso valia. Ali, ele era só um filho num território novo. Eu falo com ela, disse. Obrigado, Daniela. Pode ir descansar um pouco. Se eu precisar, chamo. Ela assentiu com um meio sorriso cansado. Tudo bem. Qualquer coisa, estou no quarto dos funcionários. Quando Daniela se afastou, Dona Marta apertou o pulso do filho com força surpreendente. Não confia nela, sussurrou, trazendo o rosto dele para mais perto. O hálito tinha um leve cheiro de chá de camomila. Essa menina... Ela fica me olhando como se soubesse de alguma coisa. Henrique sorriu, tentando desarmar a tensão. Mãe, você sempre gostou de enfermeira nova. Falava que precisava de gente mais jovem em casa. Não é isso, insistiu ela, os olhos marejando. Eu lembro de olhos. Os dela eu não lembro. E eu sempre lembro de olhos. Frases como essa vinham cada vez mais. Metade fazia sentido. Metade era um labirinto. Eu vou falar com o médico, prometeu ele. Mas por favor, tenta colaborar. A gente quer te ajudar. Ela virou o rosto de novo para a janela. Lá fora a chuva engrossava, fazendo um som suave no vidro. Eu sei de uma coisa, murmurou, quase para si mesma. Se eu começar a esquecer tudo, você precisa lembrar de quem você é de verdade. Henrique franziu o senho. Como assim, mãe? Dona Marta fechou os olhos, cansada. Depois a gente fala, escapou, escorregando num torpor leve. Traz um chá para mim, meu filho. Ele percebeu que ela se afastava. Aquele jeito dela de desligar quando sentia que tinha ido longe demais. Trago sim. Foi para a cozinha, pegou uma caneca, começou a preparar o chá. O som da chaleira aquecendo preenchia o ambiente. De repente, ouviu um barulho de pano sendo torcido e balde sendo arrastado. Ao virar a cabeça, viu uma mulher abaixada num canto, limpando o chão perto da porta lateral. Não era nenhuma das funcionárias antigas. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo preso num coque improvisado, uniforme de faxineira simples, luvas de borracha. Ela ergueu os olhos rapidamente, surpresa por vê-lo ali. Boa noite, Sr. Henrique, disse apressada, levantando-se um pouco. Desculpa, não vi que o senhor tinha entrado. Boa noite, ele respondeu, tentando lembrar se já a tinha visto. Você é... nova? Ela fez que sim, sem jeito. Comecei essa semana, senhor. Sou a Lúcia. A outra moça pediu demissão, disse que não ia dar conta de cuidar da própria mãe e trabalhar aqui ao mesmo tempo. A dona da agência me mandou no lugar. Henrique assentiu, distraído. Ah, sim. Tudo bem. Seja bem-vinda. Ela baixou o olhar, mas algo no rosto dela mostrava que tinha mais coisa entalada. Henrique voltou para o chá, mas sentiu o peso do olhar dela nas costas. Havia um tipo de hesitação no ar. O senhor... começou ela, parando de esfregar o chão. O senhor é o dono da casa, né? O filho da dona Marta? Sim, ele respondeu, virando-se de novo, já um pouco impaciente, mas educado. Algum problema?
Ela mordeu o lábio por um segundo, como se estivesse avaliando se deveria falar. E foi então que disse a frase que fez o tempo, por um segundo, parar dentro daquela cozinha iluminada por luz amarela. Essa mulher não é sua mãe. O silêncio caiu pesado. O som da chaleira começou a apitar estridente, mas Henrique não se mexeu. Como é que é? A voz dele saiu mais baixa e perigosa do que ele pretendia. Lúcia engoliu seco, mas não recuou completamente. Eu sei que é intromissão, disse num tom humilde, mas firme. Mas é que eu já vi isso antes. E eu conheço a dona Marta, a verdadeira. Henrique deu um passo à frente, esquecendo completamente do chá que começava a transbordar pela boca da caneca. Explica direito o que você acabou de dizer, exigiu, o coração acelerando num misto de raiva e medo. Agora. Ela largou o pano encharcado no balde, respirou fundo. Eu trabalhei num asilo na Zona Leste por uns anos. Começou. Lá tinha uma senhora, que falava de um filho rico, muito rico, que tinha tirado ela de uma vida horrível, que um dia ia buscá-la. Ela também se chamava Marta. Henrique sentiu um frio subir pela espinha. Marta é um nome comum, retrucou, num reflexo automático. Eu sei, admitiu Lúcia. Mas não é só isso. A dona Marta de lá me mostrou uma foto velha, amarelada, dela mais nova com um menino. O menino era igual ao senhor quando mais novo. Eu nunca esqueci aquele rosto. Ela ergueu o olhar, firme. A mulher que está nesse sofá, eu nunca vi lá. E eu reconheço olhos, Sr. Henrique. As palavras ecoaram na mente dele, se misturando com as da mãe horas antes. Eu sempre lembro de olhos. Era então que o cheiro de queimado do chá o trouxe de volta. Ele desligou o fogo com um movimento brusco, quase mecânico. Você sabe o peso do que está insinuando? A voz dele agora era pura tensão. Você está a dizer que a mulher que me criou, que vive comigo há 40 anos, que eu chamo de mãe, não é minha mãe? Os olhos de Lúcia encheram-se de lágrimas, mas ela não recuou. Eu sei que parece loucura, admitiu. Mas eu não consegui engolir isso e fingir que não vi. Quando vi a foto do senhor pequeno ali na sala, ela apontou na direção do corredor. Eu lembrei na hora. É o mesmo menino da foto da outra Marta. Ninguém poderia imaginar que naquela noite, numa cozinha de mansão, uma faxineira com cheiro de desinfetante nas mãos, fosse abrir uma ferida que faria um milionário questionar a própria história inteira. Mas a verdade era muito mais complexa. Henrique segurou a borda da bancada com força, os nós dos dedos embranquecendo. A cabeça parecia girar. Você ainda tem contato com esse asilo? Perguntou sério. Lúcia hesitou. Tenho. Quer dizer, tenho o número antigo. Não sei se mudou. Faz uns meses que saí de lá. A dona Marta de lá andava bem fraquinha já. Uma vertigem tomou conta de Henrique. 2 Martas. Uma no sofá da sala, com Alzheimer, esquecendo-se do próprio nome às vezes. Outra num asilo, fraca, falando de um filho rico. Me dá esse número, pediu ele sem pensar 2 vezes. Ela limpou as mãos no avental, tirou um telemóvel simples do bolso, desbloqueou com senha e procurou nos contatos. Mostrou o visor a ele. Henrique anotou num papel. Se você estiver mentindo, começou ele. Eu perco o emprego, completou Lúcia encarando-o. E mereço. Mas se eu estiver certa, o senhor vai ganhar sua vida de verdade de volta, mesmo que doa. Aquela última frase caiu como um aviso. Henrique subiu para levar um novo chá à sala, mas a cabeça estava a mil. Observou Dona Marta, a sua Dona Marta, cochilando na poltrona, a respiração leve, o cobertor cobrindo as pernas. Ele tentou imaginar a vida sem aquela presença. O primeiro dia de aula em que ela o levou pela mão. As noites em que ela varava a madrugada, passando roupa e fazendo contas, enquanto ele estudava. A bronca quando ele chegou bêbado pela primeira vez. O abraço silencioso quando ele fechou o primeiro contrato grande. Ela podia não ser o sangue dele,
mas era tudo que ele entendia como mãe. Essa mulher não é sua mãe. As palavras de Lúcia voltaram, insistentes. Ele sentou-se no sofá à frente, chá intocado nas mãos, o olhar preso no rosto envelhecido dela. Havia semelhanças físicas? Não muitas. Nunca houve. Ela era baixa, morena, traços nordestinos. Ele, alto, pele mais clara, traços que ninguém sabia bem de onde vinham porque a certidão de nascimento antiga só dizia pai não declarado. Aquilo nunca importou. Até agora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa ala antiga de um asilo com paredes cinzentas e cheiro de talco, uma senhora de cabelos já quase todos brancos tentava mais uma vez explicar à cuidadora por que recusava-se a jogar fora uma fotografia velha. É meu menino, insistia com a voz trêmula. Disseram que ele morreu, mas eu sinto que não morreu não. Um coração de mãe sabe. A cuidadora sorriu com pena, tirando delicadamente a foto das mãos enrugadas para limpar o vidro do porta-retrato. Ninguém poderia imaginar que aquele menino cresceu para se tornar um dos homens mais ricos da cidade. Nem que naquela mesma noite ele começava a questionar se a história que lhe contaram era realmente a verdade. Enquanto isso, na cozinha da mansão, Lúcia se sentou num banquinho perto da despensa, as mãos ainda tremendo. Ela sabia que podia ter acabado de destruir a própria oportunidade de sair da pobreza com um emprego fixo e bem pago. Mas também sabia de onde vinha. Lembrava-se da própria mãe, lavando o chão de prédio fino, escutando conversas de gente rica que nem sabia que ela existia. Promete que nunca vai se meter na vida deles, Lúcia, dizia a mãe. Eles não são do nosso mundo. E ali estava ela, fazendo exatamente o contrário. Foi então que ouviu passos firmes voltando pela cozinha. Henrique entrou, agora com o telefone fixo da casa na mão. Você vem comigo, disse sem rodeios. Como assim, senhor? A gente vai ligar para esse asilo, e eu quero que você fale também. Os olhos dele queimavam com uma determinação estranha. Hoje, agora, foram até o pequeno escritório doméstico da mansão, uma sala menor com estantes de livros, computador, uma mesa simples. Henrique sentou-se, colocou o telefone em viva voz, discou o número que tinha anotado. Chamada a chamar. O coração dele acompanhava cada toque. Lar São Bento, boa noite. Atendeu uma voz feminina, cansada, com sotaque leve do interior. Henrique engoliu em seco. Boa noite. Aqui é o Sr. Henrique. Estou a ligar para saber sobre uma antiga moradora chamada Marta. Não lembro o sobrenome. Houve um silêncio breve. Som de teclado ao fundo. Ah, sim, respondeu a mulher. Dona Marta de Souza. Ela hesitou. O senhor é parente? Henrique sentiu o chão escapar por um segundo. De Souza. O mesmo sobrenome que estava no RG dele antes de mudar para o André Albuquerque quando abriu a empresa. A voz falhou. Eu não sei. Estou tentando descobrir. A mulher suspirou. Ela fala muito de um filho. Comentou. Um filho que ficou rico. A gente achava que era coisa da cabeça dela. Ela sempre dizia que um dia ele vinha buscá-la. Henrique fechou os olhos, uma fisgada no peito. Ela está viva? Conseguiu perguntar. Mais uma pausa. Dessa vez, mais longa. Está sim. Muito fraquinha, mas está. A voz amaciou. Se o senhor é mesmo o filho, eu acho que ela ainda está esperando por esta ligação. Lúcia, ao lado, levou a mão à boca, emocionada. Eu posso visitá-la amanhã? Perguntou Henrique, a decisão já nascendo ali. Pode, mas se puder, venha de manhã. Ela tem ficado melhor nesse horário. Ele agradeceu, desligou, as mãos tremendo. Encostou-se na cadeira, sentindo o peso de algo enorme se aproximando. Lúcia quebrou o silêncio. O senhor acredita em mim agora? Henrique levou um tempo para responder. Eu não sei em que eu acredito mais, confessou com honestidade brutal. Mas eu sei que não tem como ignorar isso. Passou o resto da noite em claro, andando pela casa silenciosa.
A cada canto, uma memória com Dona Marta. A primeira vez em que ela entrou ali como funcionária doméstica, trazida por um empresário que o adotou informalmente para ajudar o menino. O dia em que ela passou da área de serviço para o quarto do andar térreo, a pedido dele. A forma como, aos poucos, a casa foi ficando mais dela do que de qualquer outra pessoa. Por volta das 3 da manhã, ele entrou na sala onde ela dormia agora, numa cama hospitalar adaptada, monitor simples ao lado. Ficou observando-a dormir, os cabelos ralos espalhados no travesseiro. "Quem é você, afinal?" murmurou, numa dor quase física. Era então que, mesmo dormindo, ela se mexeu, como se tivesse ouvido alguma coisa. "Não deixa eles te levarem de mim", balbuciou com a voz de alguém preso entre sonhos e memórias. "Eu lutei tanto por você, Henrique." Ele sentiu as lágrimas subirem ardentes. Se fosse verdade. Se existisse outra Marta num asilo qualquer, deitada à espera de um filho rico que nunca veio, que lugar então essa Marta teria na vida dele? Mãe de sangue? Mãe de coração? Mãe de mentira? Ou vítima de uma mentira maior? O que aconteceu a seguir mudaria tudo. Na manhã seguinte, Henrique cancelou todas as reuniões. "Mas, doutor, temos a videoconferência com o investidor árabe", protestou Carla ao telefone. "Carla", interrompeu ele, num tom que ela raramente ouvia. "A empresa sobrevive um dia sem mim. Hoje, eu preciso cuidar de outra coisa. Avise que estou doente se for preciso." Ele deixou instruções rápidas com o advogado, pediu que revisasse alguns documentos antigos de adoção, doação, qualquer rastro jurídico da entrada de Dona Marta na vida dele. Depois, mandou chamar Lúcia. "O senhor tem certeza que eu devo ir?" ela perguntou nervosa. "Não quero causar confusão com a outra senhora." "Você já causou", respondeu ele sem maldade na voz. "Agora a gente só vai descobrir se valeu a pena." Foram juntos, em um carro menor, sem motorista. Henrique queria entrar naquele lugar como homem, não como figura pública. No caminho, o trânsito da manhã parecia ainda mais lento. Ele suava nas palmas das mãos, coisa rara. O asilo ficava numa rua estreita, com calçada quebrada, pichação nos muros. Um portão simples, de ferro. Uma placa desbotada. "Lar São Bento, idosos." O cheiro de desinfetante o atingiu assim que entrou. Misturado com cheiro de sopa, de medicamento, de roupa de cama, um som distante de televisão ligada a um volume alto demais. A recepcionista o reconheceu da noite anterior pela voz. "O senhor é o Henrique?" perguntou curiosa, os olhos brilhando quando o viu. Era impossível não reconhecer aquele rosto que aparecia em capas de revista de negócios. Ele apenas assentiu. "Ela está no quarto 12, informou. "Segundo corredor à direita." "Mas..." hesitou gentil. "Vá preparado. Os dias bons estão cada vez mais raros." Henrique se sentiu estranhamente transportado ao corredor do hospital, em que 1 ano antes, quase perdeu a mãe, ou a mulher que acreditava ser sua mãe, por uma pneumonia forte. O mesmo piso encerado, o mesmo eco de passos. O quarto 12 tinha a porta entreaberta. Ele parou ali, respirou fundo e empurrou devagar. O que viu primeiro foi um par de mãos envelhecidas segurando um porta-retrato. Depois, um rosto muito magro, pele quase transparente, olhos fundos, mas ainda vivos. Os cabelos brancos presos de qualquer jeito. Um cobertor florido cobrindo o corpo magro demais. Ela ergueu os olhos devagar. Por um segundo, os dois ficaram imóveis, se encarando. O mundo inteiro condensado ali. Henrique sentiu algo dentro dele estremecer. Havia qualquer coisa naquele olhar que ele reconhecia. Não o rosto, mas o jeito. "Pois é." A voz dela saiu rouca, mas um sorriso começou a se desenhar. "Eu sabia que um dia você vinha." Lúcia, atrás, levou a mão ao peito. Henrique tentou falar, mas a voz falhou. "Eu não sei nem por onde começar." Ela riu baixinho, um riso misturado com choro. "Começa dizendo se você ainda gosta de bolo de milho." Disse como se o tempo não tivesse passado.
Era o seu preferido. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, sem tirar os olhos dela. Eu... Respirou fundo. Eu sou o seu filho? Ela franziu o senho como se a pergunta fosse absurda. Você sempre foi meu menino, respondeu. Mesmo quando disseram que não era mais. Mesmo quando levaram você daqui e eu tive que assinar papel sem saber ler direito. Os olhos encheram-se de lágrimas. Disseram que iam te dar uma vida melhor. Eu acreditava em tudo naquela época. Henrique sentiu o estômago se virar. Levaram... Daqui? Repetiu. Como assim? Ela olhou para o teto por um instante, como quem rebobina um filme antigo. Você tinha uns 7 anos, começou. A gente morava numa pensão. Eu limpava banheiro de escritório para te dar de comer. Aí apareceu um homem de terno cheiroso. Disse que trabalhava com gente rica. Disse que você era inteligente, bonito, que merecia oportunidade. Perguntou se eu te amava. Henrique engoliu em seco. E você? Eu disse que sim, claro. Um sorriso triste. Aí ele disse, então assina aqui que é pro bem dele. Eu não sabia ler, meu filho. Nunca tive estudo. Achei que era coisa de bolsa de estudo, colégio bom. Quando vi, já tinha assinado para te dar. Para te dar. A voz falhou. Nunca mais te vi. Ele levou a mão à boca, num gesto de incredulidade. Um filme corria em paralelo na cabeça dele. O dia em que um grande empresário, seu primeiro mentor, chegou em casa com uma mulher de avental e um menino tímido pela mão. Trouxe uma ajuda para você, Marta, ele dissera à sua então governanta. E um filho para você cuidar junto. Ele nunca tinha pensado que aquele filho podia ser, na verdade, um filho que já tinha mãe. E... tentou juntar as peças. E a senhora? Como veio parar aqui? Ela riu sem humor. Quando você foi embora, eu enlouqueci um pouco, eu acho. Admitiu, sem vergonha. Saía todo dia, ia naquele escritório procurar notícia. Diziam que o homem tinha se mudado, que você estava em outra cidade. Depois que perdi o emprego, as contas chegaram. Um dia vieram oficiais de justiça, papéis, despejo. Eu fui ficando velha. Uma vizinha me trouxe para cá. Disseram que aqui eu ia ter cama e comida. Mas ninguém trouxe você. Lúcia chorava baixinho atrás. Henrique sentia uma raiva surda crescendo. Não da mulher à sua frente. Não de Dona Marta da sua casa. Mas de um sistema inteiro de homens de terno, como ele, que achavam que tudo, inclusive filhos dos outros, podia ser arrumado com um contrato e uma caneta. Me disseram que você tinha morrido, confessou ele num sussurro. Os olhos dela o fitaram, espantados. Quem disse isso? A família que me criou, respondeu. O homem que me levou. Ele sempre disse que eu era órfão, que tinha me tirado de um lugar horrível, que minha mãe tinha me abandonado. Um silêncio pesado se instalou. Eu nunca te abandonei, repetiu ela com a voz firme apesar da idade. Nem no dia em que assinei aquele papel. Eu só não sabia o que eu estava assinando. Estendeu a mão trêmula na direção dele. Se você quiser, eu posso mostrar o lugar onde a gente morava. Ainda sinto o cheiro daquela escada. O coração de Henrique se partiu em pedaços pequenos e cortantes. E a senhora? Começou, escolhendo bem as palavras. Nunca tentou me procurar, pelo nome novo? Ela riu com uma certa vergonha. Eu não sei mexer com a internet, meu filho. Disse simples. Pro mundo, pobre não tem sobrenome. A gente é só um número. Você virou dono do mundo. Eu só sabia que era você quando vi seu rosto no jornal um dia. Um moço aqui trazia jornal velho. Os olhos se encheram de brilho. Eu sabia que era você. Mesmo com terno, gravata, esse cabelo arrumado. É o jeito de segurar a xícara. Você segura igual quando era pequeno. Henrique se lembrou sem querer de quantas vezes Dona Marta da mansão dizia as mesmas frases. Eu reconheço você até de costas, menino. 2 mulheres, 2 verdades. Uma mentira imensa no meio. Eu preciso te perguntar uma coisa, disse com o peito apertado. A senhora é a minha mãe de sangue.
A outra Marta é a mãe que me criou. O que eu faço com isso? Ela sorriu cansada, mas com uma doçura quase insuportável. Você faz o que eu não pude fazer, respondeu. Escolhe sem papel mandando. Eu fui obrigada a assinar. Você pode escolher amar as duas, se quiser, ou uma só. Eu só queria... Os olhos marejaram. Saber se você teve mesmo a vida melhor que prometeram. Henrique pensou na mansão, nos carros, nas viagens, nos negócios. Pensou também nas noites sozinho, nos jantares frios, na sensação crônica de que faltava algo que dinheiro nenhum preenchia. Eu tive uma vida grande, admitiu. Mas não sei se foi melhor, porque não foi com você. Ela fechou os olhos por um segundo, como se degustasse aquelas palavras. Então ainda dá tempo, murmurou. Ele passou as melhores horas daquele dia ali, ouvindo histórias que não conhecia da própria infância. O bolo de milho que ele comia escondido no degrau da escada da pensão. As febres que ela tratava com chá porque não tinha dinheiro para médico. O medo que sentia cada vez que um homem de terno chegava perto demais. Enquanto isso, na mansão, Dona Marta da casa ficava sentada, olhando para o jardim, uma sensação de perda sem nome crescendo no peito. Daniela tentava distraí-la com novela, sopa, remédio, mas algo a incomodava. Sabe quando parece que tem uma coisa errada, mas você não sabe dizer o quê? Murmurou para a enfermeira. Meu menino está diferente. Ele está longe, mesmo quando está perto. Daniela, que não sabia de nada do que acontecia na outra ponta da cidade, apenas afagou a mão dela. Ele te ama, garantiu. Isso eu vejo. E era justamente isso que tornava tudo tão doloroso. À noite, Henrique voltou para casa com o rosto cansado e os olhos vermelhos. Entrou pelo mesmo hall de mármore, mas tudo pareceu... estranho. Como se andasse num cenário que já não era totalmente dele. Lúcia desceu do carro com ele, hesitante, mas ele pediu. Fica. Pelo menos até eu resolver o que vou fazer. Eu vou precisar da sua memória. Ela assentiu, sabendo que, de alguma forma, estava metida numa história muito maior do que qualquer uma que já vira em novela. Henrique foi direto ao quarto de Dona Marta. Ela estava deitada, vendo televisão sem muito interesse. Tá tarde, meu filho, comentou quando o viu. Hoje você demorou. Ele se sentou na beira da cama, respirou fundo. Eu fui visitar alguém, disse. Uma senhora num asilo. Ela franziu o senho. Você tem parente em asilo? Ele segurou a mão dela. Talvez eu tenha. Os olhos dela buscaram os dele, tentando decifrar algo. O que foi, Henrique? Você está estranho, disse com uma lucidez súbita. Era então que as palavras de Lúcia, as do asilo, as do advogado, tudo se juntava numa mistura de verdade e medo. Mãe, ele começou, a voz embargando. Eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. E eu preciso que você seja o mais sincera que já foi comigo na vida. Ela arregalou levemente os olhos. Eu nunca te menti, murmurou. Ele engoliu. Quem eu sou de verdade? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. A televisão continuou passando qualquer coisa absurda de um programa de auditório, completamente deslocada. Dona Marta demorou para responder. Os olhos começaram a ficar marejados, o queixo tremendo. Eu sabia que um dia isso vinha. Sussurrou mais para si mesma. Eu só não sabia se eu ia lembrar das palavras certas. Henrique sentiu o coração acelerar. Você sabia? Insistiu. Sabia o quê? Ela olhou para ele como quem olha para o precipício. Que um dia você ia perguntar de onde veio. Respirou fundo. Eu só queria que, quando esse dia chegasse, você já amasse mais a nós do que a eles. A eles quem? A voz dele saiu mais alta. As lágrimas correram livremente pelo rosto dela. A gente nunca teve filho, Henrique, confessou por fim. Eu e o Sr. Alberto. A gente tentou. Fizemos promessa. Tratamento. Nada. Ele sempre quis um herdeiro. Um homem para deixar tudo. Quando você apareceu,
Ela fechou os olhos, revivendo. Pequeno, magro, com medo. Eu não aguentei. Henrique se levantou, começou a andar pelo quarto. Apareci como? A voz dele agora tinha um desespero infantil. Eu caí do céu? Ela balançou a cabeça, chorando. O Alberto tinha amigos. Gente que sabia arrumar criança para casal que não podia ter. Ele disse que era adoção. Eu acreditei. Só depois que eu ouvi umas conversas, a voz foi sumindo. Que sua mãe de sangue não sabia o que estava assinando. Que acharam que ela tinha te abandonado. Mas eu nunca procurei. Eu tive medo de te perder. Um nó se formou na garganta dele. Então você sabia que eu tinha outra mãe? Perguntou, quase um sussurro. Ela demorou para responder. Eu sabia que em algum lugar tinha uma mulher chorando por você. Admitiu. Mas eu também chorava quando pensava em te devolver. Eu era egoísta. Eu quis acreditar que amor era suficiente, que o resto Deus resolvia. Henrique lembrou da senhora do asilo segurando o porta-retrato com força. Ela nunca parou de esperar, murmurou. Dona Marta da casa o encarou confusa. Você a encontrou? Perguntou, uma centelha de medo nos olhos. Ela tá viva? Ele fez que sim, devagar. Encontrei. E ela me reconheceu na hora. A expressão de Dona Marta misturou-se entre alívio e desespero. Então, o castelo caiu. Murmurou. Demorou, mas caiu. As lágrimas agora corriam dos dois lados. Eu fui tua mãe como eu soube ser, continuou ela com a voz trêmula. Errei muito. Devia ter te contado. Devia ter ido atrás dela. Devia... tanta coisa. Mas eu te amei com tudo que eu tinha. Nunca pensei em você como filho roubado. Você era meu menino. Só meu. Henrique andava de um lado para o outro, as mãos no cabelo, sentindo o mundo girar. E eu? Exclamou. Quem eu sou então? Filho de quem? Da que me teve no corpo. Da que me deu o prato de comida. Do homem que assinou o papel me dando. Do que me criou como herdeiro dele. Dona Marta ergueu o braço com esforço, chamando-o para perto. Você é o Henrique que decidiu voltar para casa sempre que eu liguei, disse. O Henrique que hoje deixou de lado reunião de milhões para me trazer chá. O Henrique que se importa. O resto são nomes. Ele sentou-se de novo ao lado dela, o choro vindo sem mais defesas. Eu não sei o que fazer, mãe, confessou. Eu não sei como dividir o meu coração entre você e ela. Ela pousou a mão trêmula no rosto dele. O coração não divide, corrigiu. Ele amplia. Sorriu triste. Mas uma coisa eu sei. Você precisa saber a verdade inteira, mesmo que ela doa. Foi então que ele percebeu que no meio daquele caos, havia uma escolha clara. Fingir que nada tinha mudado e continuar vivendo num conforto construído sobre uma mentira, ou parar tudo para investigar cada fio dessa história, mesmo que isso significasse destruir a própria imagem, a do pai adotivo, até talvez o império. Ele sabia qual tipo de homem queria ser? Ainda não. Mas sabia qual tipo de homem não aguentava mais ser. Na manhã seguinte, as manchetes econômicas esperavam por ele, mas ele nem as viu. Em vez disso, procurou o advogado, revirou arquivos, foi atrás de documentos velhos, registros de adoção, pagamentos de caridade a lares de menores, e principalmente chamou Lúcia de novo para a cozinha. Foi você quem puxou esse fio, disse ele. Agora você vai me ajudar a não soltar. Ela arregalou os olhos. Eu? Mas... como? Você presta atenção em coisas que eu nunca reparei, explicou. Rosto, voz, jeito. Preciso de alguém ao meu lado que não esteja viciado em olhar esse mundo só por cima da mesa de reunião. Ela hesitou. O senhor vai mexer com gente grande, avisou. Gente que não vai gostar dessa história vindo à tona. Eu já vi muita coisa sendo varrida para debaixo do tapete nesse país. Henrique sorriu de um jeito que ela ainda não tinha visto. Determinado, quase desafiador. Eu sou essa gente grande, disse. E se for para acabar com esse tipo de coisa, a gente começa por mim.
Foi então que a vida dele virou de cabeça para baixo. Advogados foram chamados. Uma investigação interna começou. Descobriram doações estranhas, pagamentos antigos a uma rede de intermediários que, anos atrás, facilitavam adoções para casais ricos que não queriam passar pelos trâmites legais demorados. O nome de Henrique, ainda criança, aparecia em papéis como menor entregue para tutela, mas nunca formalmente adotado. Juridicamente, ele tinha sido uma espécie de limbo humano. Ao mesmo tempo, ele passou a dividir os dias entre a mansão e o asilo. De manhã levava flores, bolo de milho, fotos recentes. Contava para a mãe de sangue sobre a empresa, sobre Deus e o mundo, sobre a infância que lembrava e que agora via com olhos novos. De tarde sentava com Dona Marta da casa, lia para ela, contava as mesmas coisas. Aos poucos, a verdade começou a se infiltrar até mesmo na mente dela, às vezes confusa, às vezes incrivelmente lúcida. Então eu roubei você de mim mesma. Ela brincou um dia numa lucidez quase cruel. Porque se eu tivesse te devolvido, talvez você tivesse morrido de fome, ou de raiva. Não sei o que era pior. Henrique percebeu que não havia vilões simples naquela história. Havia pobreza, ignorância, desespero, ganância de uns, amor torto de outros, injustiça como sistema, e uma faxineira que um dia decidiu não engolir calada o que viu. Meses depois, numa coletiva de imprensa que parecia mais uma confissão pública, Henrique fez o que nenhum dos conselheiros aprovava. Expôs a própria história. Eu não sou o herdeiro perfeito que vocês pintaram, declarou diante das câmaras. Sou filho de uma mulher que foi enganada a assinar um papel que tirou dela o direito de me criar. E também sou filho de outra mulher que me amou como pôde, mesmo sabendo no fundo que eu tinha vindo de um lugar roubado. O homem que me trouxe até aqui fez tudo isso por cima da lei. E eu cresci sobre esse alicerce. Os jornalistas dispararam perguntas. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu poderia esconder isso para o resto da vida, continuou. Mas eu escolhi investigar. Parei tudo. A empresa, as viagens, os negócios. Porque eu precisava saber a verdade. E a partir de hoje, eu decido que o nome da minha família não vai mais ser associado a esse tipo de crime. Anunciou que financiaria uma grande investigação sobre adoções irregulares. Ofereceu apoio jurídico a famílias que suspeitassem ter passado pelo mesmo. Criou um fundo para lares e pensões. E mais do que isso, passou a apresentar publicamente as duas Martas como parte da sua história. Essa é a mãe que me gerou, dizia apresentando a do asilo agora em cadeira de rodas, mas com os olhos cheios de orgulho. E essa é a mãe que me criou, completava, apontando para Dona Marta da mansão, mais frágil, mas segurando firme a mão dele. Na plateia, Lúcia assistia tudo, de pé no fundo. Ninguém sabia quem ela era, mas ela sabia que tinha sido o primeiro dominó empurrado. E ela? Perguntou um repórter apontando para Lúcia quando Henrique a chamou ao palco, de surpresa. Quem é? Henrique sorriu. Essa é a mulher que limpava meu chão, e me mostrou a sujeira que estava embaixo do tapete da minha vida inteira. Respondeu. Uma faxineira que teve mais coragem do que muito milionário que eu conheço. Aplausos surgiram. Primeiro tímidos, depois mais fortes. Não foi um final de conto de fadas. Havia processos, havia traições dentro da empresa. Havia familiares distantes reclamando heranças. Havia noites em que Henrique sentava sozinho e se perguntava como teria sido crescer na pensão, com cheiro de esgoto e bolo de milho barato. Mas pela primeira vez ele sentia que estava vivendo uma vida que era realmente dele. Não a vida que alguém escolheu por ele com uma caneta. Numa tarde calma, sentado num banco de jardim entre as duas Martas, ele olhou para Lúcia passando com um carrinho de chá, agora não mais como faxineira, mas como funcionária da nova fundação que ele criou. Se naquele dia você tivesse ficado quieta, disse ele quando ela se aproximou. Ela riu. Eu ia viver mais tranquila, admitiu. E o senhor também. Henrique balançou a cabeça. Não. Eu ia continuar rico e perdido, corrigiu. Hoje pelo menos eu sei de onde eu vim. Sei quem eu sou.
E sei que nem todo filho de coração precisa ser construído em cima da mentira. Ele apertou as mãos das duas mães, uma de cada lado. As peles eram diferentes, a história de cada uma era um universo próprio. Mas ali, no meio, ele não sentia divisão. Sentia completude. Ninguém poderia imaginar que uma frase dita por uma faxineira, com cheiro de cloro nas mãos, "Essa mulher não é sua mãe", seria o gatilho para um milionário parar o mundo e mergulhar na investigação mais dolorosa e libertadora da própria vida. Mas foi justamente assim que, no fim, ele descobriu que, às vezes, a verdadeira riqueza não está em quem te criou num palácio, nem em quem te trouxe ao mundo numa pensão pobre, mas na coragem de encarar a verdade inteira e escolher amar, mesmo depois de saber de tudo.